Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante esse dia. Amém, Fiat. Livro do Céu, volume 3, capítulos 94, 95 e 96. 94, de 11 de julho de 1900. Os sofrimentos de Luísa tornam menos rigorosos os castigos. Esta manhã, tendo recebido a comunhão e continuando o meu estado de confusão, estava toda recolhida em mim mesma, quando vi a meu adorável Jesus, que vinha depressa para mim, dizendo: Minha filha, atenua um pouco minha ira. De outra maneira. E eu, toda assustada, disse: Que queres que faça acalmar a tua ira? E ele: Com chamar em ti os meus sofrimentos, virás a aplacar a minha ira. Enquanto eu estava nisto, eu via como se chamasse o confessor, enviando um raio de luz, e ele imediatamente colocou a intenção de me fazer sofrer a crucificação. O Senhor bendito logo concorreu, e eu me encontrei em tantos sofrimentos que, pela força das dores, me senti sair a alma do corpo. Quando acreditei que estava a ponto de expirar, e contente de que Jesus recebesse minha alma, vi ao confessor que, com dizer basta, basta, me chamava novamente em mim mesma. Então Jesus me disse: A obediência te chama. E eu: Senhor, quero vir. Jesus: O que queres de mim? A obediência continua chamando você. E assim parece que esta nova obediência não deixou ir mais além dos sofrimentos, mas obediência certamente cruel para mim, porque enquanto me parecia chegar ao ponto, fui atirada para fora, atirada fora para navegar o caminho. Depois, embora tenha sofrido, mas já não me sentia a morrer, e o meu benigno Jesus continuou a dizer-me: Minha filha, se você hoje não tivesse acalmado minha ira, teria chegado ao cúmulo, que não só teria destruído as plantas, mas também os homens. E se o mesmo confessor não se tivesse interposto, chamando novamente em ti meus sofrimentos, nem sequer teria tido consideração por ele. É verdade que são necessários os castigos, mas é necessário que de vez em quando minha ira avançar, você me acalme. Do contrário, minha filha, quantos flagelos demais mandarei? E enquanto dizia isto, parecia-me vê-lo todo cansado, que, lamentando-se, agora dizia: Minha filha, e agora? Meus filhos, pobres filhos meus, como vos vejo reduzidos? E com a minha surpresa fez-me entender que, depois de ter se acalmado um pouco, devia voltar a tomar o furor para continuar os castigos, e que isto tinha servido só para fazer com que não castigasse demasiado as nações. Senhor, acalma-te e tem piedade daqueles que tu mesmo chamas filhos meus. Também continuando aqui a realidade dos castigos, que Jesus mesmo nesse trecho pede para Luísa aplacar ele, para poder dar uma trégua na justiça, e no final ele ainda diz que se ela não tivesse aplacado ali, ela não tivesse recebido nela um pouco, uma parte das penas, teria sido pior. Então, ele é interessante, né? Ele diz: é importante castigar, mas de vez em quando é importante também aplacar, porque senão, se a justiça for ali mesmo agir de forma inexorável, como Deus agia antes da encarnação do Verbo, a justiça de Deus agia inexoravelmente quando precisava castigar. Não tinha dó nem piedade. E aí depois, com a vinda de Jesus, a encarnação, a vinda de Jesus à Terra, aí passou toda a ira de Deus, a justiça passou a agir, mas tinha Jesus ali que ficava entre os homens e Deus. Ele, como esse mediador entre os homens e Deus, ele recebia os golpes da justiça nele,
e as ofensas não iria, ele recebia as ofensas, toda a realidade da ingratidão, tudo passava por ele e não ia direto para o trono. Então, dessa forma, a justiça era aplacada. E depois, quando ele, agora na Luísa, nessa realidade com a Luísa, esse relacionamento dele com ela é como se ela fosse ele, quando ela assume, ela no papel de alma vítima, quando ela assume essa participação que ele faz para ela das dores, das penas, daquilo que os homens fazem em direção a Deus, passa por ela. Então, por isso que a justiça é de certa forma aplacada e ele não castiga à medida que deveria castigar, por causa dela, por causa da, né, ela é uma das almas vítimas, existiam na época dela e existem ainda hoje almas vítimas que seguram a mão de Deus, que aplacam a justiça divina. Se não fosse isso, é, como que seria? Deus, né, só o Senhor mesmo, e a gente não tem nem noção de como seria se realmente a justiça não tivesse sido aplacada de vez em quando. No 95, de 14 de julho de 1900, o decreto dos castigos está assinado. Parece que passei vários dias sem estar imersa na letargia do sono, e estando um pouco perto de Jesus bendito, dando-nos mutuamente um pouco de alívio. Quanto temo que me tenha que lançar outra vez naquele sono tão profundo. Então, esta manhã, depois de me haver reconfortado com o leite que escorria de sua boca, ao derramá-la em mim, e eu o reconfortei, tirando-lhe a coroa de espinhos para cravá-la em minha cabeça. Todo aflito me disse: Minha filha, o decreto dos castigos está assinado. Não resta mais que decidir o tempo de sua execução. Então, o que vai acontecer? Essa purificação da terra, como vem acontecendo ao longo dos séculos, dos milênios, Deus vem trabalhando, a justiça agindo, mas aqui, sei o que veio na minha mente, que ele está se referindo aqui a esse tempo da purificação mesmo, porque para que o reino da divina vontade aconteça, ou melhor, o reino da divina vontade já está na terra, porque foi depositado na Luísa, já está disponível. O dom está disponível, mas para que esse tempo do reino da divina vontade estabelecido na terra de forma ali, de forma global, de forma em que todas as almas viventes nesse período esteja de posse do dom, para que isso aconteça, vai acontecer antes a purificação. A purificação precisa, né, já está decretado que vai acontecer essa purificação antes. Então, vai ser aquela realidade que muitas vezes Nossa Senhora se refere ao pequeno resto, o pequeno rebanho, que São Luís Maria Grião de Montfort falava, Padre Gobe, das aparições, nas locuções interiores que Nossa Senhora fazia para ele, muitas vezes falava desse pequeno rebanho, desse pequeno resto, que serão esses os filhos da divina vontade, esses que viverão nessa era da paz. Então, para chegar a esse ponto, quanta maldade ainda há no mundo. Então, quanto a justiça ainda vai ter que trabalhar, quanta limpeza, quanta purificação precisará ser feita. Então, como ele fala aqui, eu entendi que é isso, que ele está se referindo a isso, que o decreto dos castigos está assinado e não resta mais nada que decidir o tempo de sua execução. Então, assim, Deus sabe de tudo, né? Quando que vai ser. Mas ali ele está falando para ela que o que vai acontecer vai, só não foi ainda, no caso para nós, ainda nós não conhecemos o tempo ainda desses acontecimentos. E a gente fica atento para observar, mas a gente está vivendo um tempo de muita purificação. E nem sempre a purificação ela se dá de forma que toca a pessoa com flagelos físicos, fome, peste, essas coisas. Muitas vezes os flagelos são as exposições, a pessoa ser exposta, a pessoa ser ali, estar despida. Quantas pessoas hoje em dia tá sendo despido? Uns se despe por conta, por livre e espontânea vontade, escancara as suas misérias, suas mazelas, as suas porcarias, escancara para quem quiser ver. Mas também tem aqueles que guardam as sete chaves as misérias, toda a podridão que tem dentro, mas a outras pessoas estão revelando, né? Circunstâncias estão levando a essas podridões serem reveladas. Isso tudo é flagelo, isso é castigo, tudo isso.
e acontecendo dentro e fora da igreja, está acontecendo na humanidade como um todo. Não tem, assim, dizer assim, esse país ou aquele está livre desses flagelos. Não tem ninguém livre. Tem países que estão perecendo de guerra, nós estamos numa época que tem países que estão perecendo por causa da guerra, e aí vem as consequências, fome, miséria e tantas outras coisas. Tem países que já há bastante tempo perecem a escassez de alimento, de água, de um monte de uma série, uma pobreza extrema. Há países que são riquíssimos, que têm uma renda per capita altíssima, porém as pessoas estão morrendo, se matando, porque perdem, alcança tudo que é bem na terra, mas perde por não encontrar, não conseguir preencher o vazio, que o vazio só é o local de Deus, né, no vazio dessas almas, e essas almas não conhecem, não encontrando o que vai, quem, que, né, não é o que, mas quem preencher esse vazio, e acabam dando cabo de suas vidas. Então, tem países de primeiro mundo que o índice de suicídio é elevadíssimo. Então, isso também é flagelo. Onde está também as ideologias. Nossa, é muita coisa, é muita coisa. Então, tudo é flagelo, tudo isso é flagelo que está tocando a natureza do ser humano. E no 96, de 16 de julho de 1900, os castigos servem para o bem das criaturas. Isso que é mais importante a gente compreender, que os castigos servem para o bem. Esta manhã, o meu adorável Jesus não veio. Depois de muito esperar, veio e me disse: Minha filha, a melhor coisa é pôr-te em mim e em meu querer. Então, pondo-te em mim e sendo eu paz, ainda que viesse mandar castigos, ficarias em paz sem sentir perturbação. E eu: Senhor, estás sempre nisso, nos castigos. Acalma-te de uma vez e não castigues mais. Além disso, não posso me abandonar em seu querer nisto. E ele acrescentou: Não posso me aplacar. O que dirias se visses uma pessoa nua que, em vez de cobrir a sua nudez, prestasse atenção a adornar-se com bagatelas, deixando as partes mais íntimas expostas à nudez? E eu ficaria horrorizada de vê-la e certamente desaprovaria. E ele: Pois bem, assim são as almas nuas de tudo. Não têm mais virtudes que cubram. Por isso é necessário que as golpeie, castigue-as, as despoje, para fazê-las entrar nelas mesmas e que se fixem na nudez de suas almas, coisa mais necessária que a do corpo. E se isto não fizesse, prestaria mais atenção às bagatelas, como a pessoa desaprovada por ti, as quais são coisas que se referem ao corpo e não prestaria atenção à coisa mais essencial que é a alma, a que tornaram-se tão monstruosa que não se reconhece mais. Depois disto, parecia-me que tinha na mão uma pequena couraça que, passando-a por detrás do pescoço, me amarrava e depois amarrava o seu a essa mesma corda, e assim fez ao coração e às mãos. E com isto parecia que me amarrava toda a seu querer. Tendo feito isto, desapareceu. Então aqui a luz é amarrada, né, as mãos, o pescoço, o coração, tudo amarrado ali a Jesus, para se unir ao querer dele. Uma forma de representar ela se unindo ao querer dele, porque ele acaba convencendo ela. Ela sempre fica pedindo para ele se aplacar, para ele não castigar. Mas aí o que ele revela para ela aqui, que ela precisa estar nele, e se ela estiver nele, mesmo que as coisas estiverem acontecendo, ela vai estar em paz, porque ele é paz. Então ela estando nele, ela não se importaria tanto com os castigos, porque ela estaria na paz juntamente com ele. E, e aí ele fala a realidade que ele não pode se aplacar, porque o homem está com uma alma, como se ele tivesse ele fez ali a analogia de uma pessoa nua. Então imagina, né? Hoje em dia já com todas a depravação que existe hoje no mundo, as pessoas praticamente estão nuas, não só andando na rua, mas se expondo na internet de forma assim bem, de forma quase nuas mesmo, as pessoas. Não só mulheres, mas homens também. Mas imagina essa cena lá na época da Luísa, em que a modéstia era que imperava. Não existia pessoas que andavam de qualquer jeito, era tudo coberto na época dela.
Já estava claro que já tinha começado já algumas modas, mas ainda não era do jeito que a gente vê hoje. Mas, mesmo assim, se a gente, se uma pessoa, né, vamos imaginar uma pessoa aqui na minha rua, passa uma pessoa peladinha ali, totalmente sem roupa na minha rua aqui na frente, deixa a questão, né, bem assim, vai ser escandaloso. Mas imagina, e ele se referindo à realidade da alma, que as almas estão nuas, porque se despiram das virtudes, ou seja, se despiram de buscar o bem, de fazer o bem, de, de corresponder ao amor de Deus, a tudo aquilo que Deus vai dando para as almas. Então, as almas estão numa realidade de falta de pudor, despodoradas, pecando assim à torta e à direita. Então, muita gente nesse estado. Então, se as almas estão nessa realidade de nudez, despudorada, de pecar sem dó nem piedade, como que ele não vai castigar? Se ele não castigasse é porque não amava, né? Porque não ama essas almas. Então, nisso, ela concorda com ele, porque ela imaginou essa cena da pessoa nua. Então, ele fez esse exemplo prático, esse exemplo real, material, para poder levar à compreensão de como que está a realidade das almas. Então, é importante. Então, eu tinha até falado, né, de que como que as pessoas estão abrindo, escancarando as suas misérias sendo liberadas. É isso, as pessoas estão ficando nuas. Estão ficando nuas, não somente o corpo, mas as suas almas estão aparecendo nuas. Ali, sem pudor nenhum. Abrindo mesmo a boca e saindo as misérias de dentro. Então, porque como o Senhor não vai castigar? E o castigo dele é amor. E como fala no título, os castigos servem para o bem das criaturas. Então, castigue, Senhor, porque nós queremos o bem das almas, nós queremos o bem das criaturas, assim como o Senhor. O Senhor não castiga por maldade, o Senhor castiga para o bem. E nós também estamos com o Senhor, para o bem das almas, para a sua glória e para o bem das almas. Pode agir, pode fazer, Senhor. Fiat, fiat, fiat.